Queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos com a doce e poderosa paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui pela primeira vez nesta congregação, aonde minha filha Esther foi acolhida. A minha filha Débora já congrega aqui, juntamente com o meu genro Raul, que estão no culto, já foram apresentados. E nós, em trânsito, resolvemos atender aqui um convite. Fomos pegos assim um tanto de surpresa, e logo a garganta um pouco inflamada, mas vai dar certo. Para a glória de Deus, nós pastoreamos a igreja em Alexandre Costa, depois de Presidente Dutra, e de quando em quando passamos aqui por esta região, visitando famílias, cuidando de algumas coisas particulares nossas, e portanto nós atendemos com todo prazer. Nós vamos, sem demais delongas, ler Jó 38. Eu gostaria que vocês acompanhassem juntamente conosco os textos sagrados, capítulo 38 de Jó. E hoje é o culto da família, assim nos informaram. 38, o verso de número 4 ao verso 7. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Nós vamos para outra referência, mas vamos ler mais o verso 7. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Até este verso. Gênesis, nós vamos ler o capítulo de número 1 de Gênesis. Capítulo 1, o verso de número 26 a 28. Diz a palavra do Senhor. Quando se encontraram, digo amém? Então vamos lá. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra, e dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Até o verso 28. Queridos e amados irmãos,
o capítulo de Jó, 38, verso 4 a 7, mostra que nós não tivemos tão privilégio de ser formados primeiro que os anjos. Os anjos são seres criados primeiros do que nós. Mas o texto de Gênesis, o capítulo que lemos, capítulo 1, verso 26 a 28, nós vamos observar que Deus vai criar a família com princípios. E dentre tais princípios, Deus vai criar a família, a primeira construção moral de Deus sobre a terra. Na verdade, Deus, quando vai criar o universo, Ele vai fazer um pouquinho diferente quando Ele vai fazer o homem. E desta feita, nós vamos observar na ordem celestial que os anjos foram primeiro do que nós. Mas a obra-prima de Deus, a obra mais especial, vamos dizer, na maneira mais importante de todas as coisas que Deus fez, foi nós, seres humanos. Deus vai formar a família com um propósito, como um alicerce, como a base normativa para assim manifestar a sua mais perfeita criação. Nós queremos nesta oportunidade mostrar aos nossos irmãos em Cristo que a família é o alicerce. É o alicerce moral, normativo do propósito de Deus. Os seres humanos são tudo isso na ordem da criação do Senhor. Na suma dessa construção, todos os homens procedem de uma família. Nós vamos observar que a família divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma manifestação de unidade. Deus vai criar o homem, Deus vai tirar da costela do homem, vai fazer do homem, da mulher, algo tão especial para o homem. E aí Deus então pode observar que havia no homem uma solidão, apesar dele haver criado todas as coisas tão perfeitas e colocado Adão sobre o Éden, mas faltava uma companheira, faltava uma mulher, para que assim pudesse completar a sua felicidade. Nós vamos observar, às vezes a pessoa lendo as Sagradas Escrituras, quando a palavra de Deus vai manifestar, e eu creio que vocês são muito bem ensinados, quando a palavra diz assim: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Parece até na compreensão, quando você não cava mais profundo neste conhecimento da revelação de Deus, que Deus errou na sua visão espiritual. Mas não, Deus não errou. O texto, quando manifesta, e não é bom que o homem viva só, não está dizendo da fabilidade, da falta da visão de Deus. Não. Deus vai criar o homem, primeiro, na sua ordem da criação humana. Depois Deus vai criar a mulher de algo mais especial. Você já parou para imaginar se Deus estivesse feito Eva do pó da terra? Como criou Adão do pó da terra?
teria algo ou seria algo incompleto. Então Deus, ele vai, na sua onisciência, no princípio da sua criação, criar o homem. Do homem ele vai, de uma das suas costelas, fazer a mulher. E é tão verdade que quando Deus conversa consigo próprio, você percebe que o texto sagrado vai dizer: e disse Deus. Não é bom. Deus fala consigo próprio. Deus sabia, mas Deus ainda não se relacionava com os homens. Os homens já existiam na presciência de Deus. Eu peço até a sua paciência para compreender essa tão profunda palavra que o Espírito Santo vai revelando ao meu coração. Tenha calma. Se eu tomasse um copo desse aqui de água de uma vez, eu iria me embuchar. Então é preciso eu tomar devagarzinho para eu não embuchar. E Deus vai fazer que Adão durma, que ele tenha um sono profundo. E quando Adão está dormindo, Deus vai fazer a cirurgia. Quando acorda do sono, a Bíblia não vai contar quantos dias, quantas horas. As coisas de Deus, ela é para quem acredita. As coisas de Deus são para quem crê. As coisas de Deus são para aqueles que têm fé. Nós acreditamos na teoria do criacionismo. Nós abandonamos há muito tempo Charles Darwin. Nós acreditamos num Deus poderoso que sabe a nossa necessidade. Nós acreditamos em um Deus que sabe tudo sobre nós. O primeiro contato de Deus com o homem foi na sua presciência. Deus nunca foi homem. Preste bem atenção. E como ele se relaciona com os homens? Sentindo que Adão não poderia viver só, Deus manifesta a sua onisciência. Deus manifesta a sua maneira de tratar, de se relacionar como um Deus pessoal, e sente a carência de Adão. Adão estava carente de uma auxiliadora. Então ele vai fazer com que ele receba a anestesia do céu. Ele vai dormir. Aí está perfeito para mim, melhorou. Ele vai dormir, e quando ele acorda, parece-me que eu estou vendo o Senhor Deus tendo o primeiro contato com o homem. O primeiro contato com o homem não foi no Éden. O primeiro contato com o homem foi na ordem da criação de Deus com o homem. Ele pega aqui, e quando ele chega diante de Adão, apresenta. O importante é que Adão abre os olhos e disse: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É como alguém que diz assim: uau, que coisa bonita, que coisa linda. Eu tenho certeza que Adão, não com estas palavras, manifesta o seu sentimento, mas ele manifesta um sentimento de admiração, de atração, de amor. E quem disse para ele? O amor gera amor. Deus nos criou com amor.
Deus investiu em nós o amor. Deus enxertou em cada ser moral o amor. E ele vai sentir por ela um amor profundo. Percebe-se que naquele momento Deus vai dar ordem para eles. Aqui está a tua mulher. Gerem filhos, multipliquem, encham a terra. Vocês irão me representar na terra. Por que eu li o texto de Jó? Nós não tivemos esse privilégio de ser formado primeiro do que os anjos. Mas os anjos não tiveram o privilégio que nós temos. Nós temos o privilégio de sermos formados pela própria mão do Criador, de recebermos de Deus o primeiro sinal das nossas fabilidades humanas e das nossas carências. Eu quero te dizer para isso que a minha família, a tua família, ela foi gerada no propósito de Deus. No propósito de Deus. Nós não somos resultado de um acaso, nós não somos resultados de um planejamento que iria falhar. Não, apesar de Adão mais tarde desobedecer a Deus, Deus não desistiu de nós. Quem está entendendo? Deus não desistiu de nós. Deus não fez Adão errado. É tão verdade que Paulo escreve aos Romanos dizendo que Jesus é o segundo Adão. Deus não desiste de nós. Eva, a sua companheira, após o fracasso, ela vai gerar outros filhos. Nós poderíamos até taxá-los de uma família fracassada, de uma família que errou, de uma família que foi expulsa do jardim, de uma família que desobedeceu o seu Criador, de uma família que tinha contato do amanhecer até o pôr do sol. O Deus eterno, Deus da criação, se manifestava diante deles todos os dias, conversava com eles, que no dia que eles erram, eles se escondem de Deus, mas agora Deus procura por eles. É outra prova que Deus não desiste da nossa família. Existe o homem que procura Deus, mas nós vemos aqui o Deus que procura o homem. Eu quero dizer para você, fazendo aqui uma aplicação. Por mais que a sua família esteja sendo abalada, as estruturas, existe o Deus que nos criou, que nos formou com um propósito, e este propósito é um propósito normativo de aperfeiçoar toda a raça humana. Ele jamais abandonou esta família. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim agora que ele jamais deixou que você ficasse a sós no caminho. Mesmo que você pense que você, sua esposa, seus filhos estão sem saída, o Deus que procurou ele no Éden está te procurando. Está dizendo: eu estou do teu lado. Eu sou a cura para a tua família.
Eu sou a restauração para a tua família. Eu sou o Deus que pego pela mão, mesmo sentenciando, e faço nascer 7, o rebento da minha promessa. E de entre os teus, ele levanta outros. Vai nascer Enos. Quando o homem começa a buscar a Deus novamente. O que eu quero dizer com isso? Nunca é tarde para você retornar a buscar ao Senhor. Mas deixa eu lhe dizer algo importante nesses 2 textos sagrados. A família, na verdade, é a base, é o alicerce moral e normativo do propósito de Deus. Os seres humanos, na sua suma dessa constituição, todos os homens procedem desta família. A família divina. Este é o maior exemplo. Nós somos projetados por Deus. Todas as famílias de Deus na terra. A Bíblia nos mostra relatos. Por exemplo, na mitologia grega, eles acreditam que as famílias, elas eram resultado de briga dos deuses da mitologia antiga, que eram gerados outros deuses. Mas nós somos diferentes. Nós somos gerados pelo próprio Deus Criador. Nós acreditamos num Deus que fala conosco. Nós acreditamos no Deus que, na verdade, não é um mito, como alguém diz, mas é uma realidade. É o Deus vivo, criador dos céus e da terra. Jó, um dia, nas suas aflições, eu li o texto, ele vai querer interrogar ao Senhor. Ele vai falar sobre a sabedoria. E Deus vai responder a Jó e vai dizer: Jó, tu és tão sábio. Tu estás procurando de onde eu vim, tu estás dizendo que tu conheces muita coisa, mas eu quero perguntar para ti, onde era que tu estavas quando eu comecei a fazer todas as coisas? Quem foi que fez o firmamento da terra? Jó ficou sem palavras. Isso nos prova a existência real de Deus. Jó se cala diante das suas limitações. Preste atenção para cá. Por mais sábio que nós nos tornarmos, jamais deveremos esquecer do Deus que nos criou. E nesse texto eu vejo uma coisa: Deus pode te surpreender. E pode provar para você que as tuas astúcias ou a tua autoavaliação pessoal se tornam em nada. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai perceber ele aconselhando e dando conselhos para Jó sobre isso. O que a Bíblia fala ao contrário desse pensamento? Que as famílias são resultados totalmente diferentes do que é a família criada por Deus e da família da mitologia grega. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz para nós que o Criador, ele é o organizador de todas as coisas. Deus colocou o homem para dominar o mundo, para formar todas as coisas. E além de tudo, ele governa o mundo de uma forma serena. Deus olha para mim e para você, quando deixamos de acreditar nele, e diz assim: coitado. Ele olha para os seres humanos e sorri deles. E aí não vale a posição social. Isto não encanta os olhos de Deus. Não vale a intelectualidade sem Deus.
Não vale os poderes aquisitivos sem Deus. Deus procura um coração que Ele adora. Ele disse para a mulher samaritana em João 4: os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. O Espírito de Deus me leva a dizer assim: há muitas famílias, quem sabe, que deixaram de adorar a Deus na sua casa. Já não oram mais. Já não fazem mais culto doméstico. Já não lê mais a Bíblia. Já não consagram mais. E Deus vai ficando de lado. Um dia Deus me deu um presente. Uma casa. E porque 2 dias eu não fiz culto doméstico na casa, Deus falou comigo assim: eu te dei um presente e tu não me botou dentro dela? Eu voltei, eles estão aqui, e chamei todo mundo: volta para cá, eu quero conversar com vocês aqui. E o que foi? Nós vamos cantar e orar. A casa que eu comprei aqui em Bacabal, eu ainda vou te levar lá. Só porque eu não orei naquela manhã com a minha família. Eu te dei este presente e tu não me botou dentro dela. Se você estiver acompanhando o raciocínio, você está entendendo a mensagem. Nenhuma família é feliz se não tiver contato com Deus. Nenhuma família é forte se não buscar a Deus. Se não fosse assim, para facilitar, para mastigar e você engolir, vamos melhorar mais. Por que os grandes magistrados matam e se matam? Por que as grandes autoridades, muitos deles têm se lançado lá dos penúltimos andares de edifício, de cima para baixo? Tem dinheiro, tem posições, tem casas boas, tem nome, mas se não tiver Jesus, não tem nada. Coloque Deus dentro da tua casa. Coloque Deus no centro da tua família. Coloque Deus no meio do teu trabalho. Coloque Deus no teu ministério. Coloque Deus no departamento que você lidera. Coloque o Espírito Santo para orar contigo quando te faltam palavras. Isso é a melhor de todas as orações. Quando a angústia vem e nos faltam palavras, o Espírito Santo vai gemer por você e dizer: Pai, Ele está querendo isso, ela está querendo isso, Ele está pedindo isso, a necessidade é isso. Quando eu e você colocarmos diante de Deus as nossas necessidades, Ele vai dizer: Ele está em contato comigo, agora meu espírito se une com o dele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso. Quem está entendendo? Aleluia, aleluia. Vejamos que Deus, na verdade, criou a família com propósitos. Propósito entre ele, propósito regulador. O que é um propósito? Pastor, mas está no texto? Está no texto que eu li. Tu vai dominar,
tu vai criar, tu vai gerar filhos, tu e a tua esposa vão dominar os peixes, os animais que se rastejam, tu será uma liderança, tu será abençoado. Quando Deus gerou a primeira família, e até hoje o seu propósito não mudou. As famílias é que mudam, as famílias é que deixam Deus de lado. Deus gerou, fez família com propósito de regular, ser a ordem normativa de toda a moralidade. Isso significa dizer que nós, famílias, damos a continuidade da família de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós agora na terra somos o que para essa sociedade? Nós somos a continuação de Deus, refletindo a glória de Deus. Assim como se gera filhos espirituais, se gera filhos físicos. Assim como Deus é um Deus divino e tem atributos divinos e atributos morais, nós também temos atributos pessoais que nos norteiam, que nos levam a adorar a Deus e trazem as pessoas a adorar a Deus. Ela é uma mulher de Deus. Ele é um homem de Deus. Eu diria assim, Ruth. Eu diria mais outro. Elias, Eliseu, eles são homens de Deus. Eles me representam na terra. Ah, parece história. Não, eu estou querendo dizer que você e a sua família representam Deus. Nós não podemos ser, e nem somos, e nem seremos, na ótica espiritual de Deus, qualquer pessoa. Nós somos o propósito mais equilibrado da criação de Deus. Apesar das falhas. Qual o pecado que Ele não perdoa? Qual é o caído que Ele não pode levantar? Qual é o fracassado que Ele não pode fortalecer? Não existe. Então Deus não desistiu de você. Por mais eu sempre prego para a minha família, nunca nos afastemos de Deus. Ele é tudo para nós. Aleluia. Glória a Jesus. Preste bem atenção. Propósito regulador. Uma constituição, entre elas as leis e os seus mandamentos. Agora vamos dar uma olhadinha na Bíblia com calma. Agora que nós estamos entrando. Vocês terminam o culto aqui, é 8h30 ou é 8? Abre a sua Bíblia aí. Êxodo. Êxodo, por favor. Só o capítulo 20. Olha o que ele vai dizer para nós aqui. Que coisa maravilhosa. Capítulo 20 de Êxodo. Já tem encontrado medo que eu, né? Vocês são biblistas e dinâmicos. Veja o versículo 12 e versículo 17. Quer ver? Escute aí. Eu disse o que? Propósito regulador. Leis e mandamentos. Olha o que ele vai dizer para nós aqui, ó. Versículo 12. Respeite o seu pai, filhinho. Respeite a sua mãe. Para que você viva muito tempo sobre a terra. Primeiro propósito. Entre um propósito está muitos outros. Segundo, não mate, não cometa adultério. Preste bem atenção. Não roube,
Não dê falso testemunho contra ninguém. Isso é Deus colocando para nós, seres humanos, dizendo: vocês serão na terra meu propósito. Isso, através de vocês, vai regular todas as outras coisas. Então, pastor, nós não somos qualquer pessoa. É através de nós que o mundo conhece a Deus. É através da tua família. Mas ainda tem mais. Ele vai dizer assim: não cobice a casa de outro homem. Não cobice a mulher dele, nem os seus escravos, nem seu gado, nem o seu jumento, nem qualquer outra coisa. Parece que nós começamos assim, meio, não foi? Aí está funilando, hein? Não podemos beber em uma fonte que não é nossa. Eu vou perguntar, quem está entendendo? Levante a mão. Eu não perguntei quem está ouvindo. Eu perguntei quem está entendendo. Existe um Deus no céu que não mudou. Os homens mudam. As hierarquias mudam. As liturgias mudam. Mas o papai não muda. E eu estou até sentindo o coração de gente fazer assim. O ritmo sinusal. Beba na tua fonte. Não queira beber em fonte alheia. Agora você está entendendo. Eu não estava entendendo muito esse pregador. Cada um, Deus faz como quer. Dava até para me abrir mais. Na verdade, eu nem prego assim. Estou com a voz um tanto embargada. E estou pregando uma palavra para vocês. Para mim, a mais branda do mundo. O que ele está dizendo assim: não deseja a mulher do teu próximo. Não deseje nem o jumento, nem o gado. Aí eu fiz só uma pequena aplicação. Não beba em fonte que não é sua. Nós somos famílias de Deus e que Deus nos colocou como um processo para regular a moralidade. Família. Famílias. Uma família vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. A glória do Senhor. Escute, estou terminando, vou correr. Calma aí. Você vai perceber, por exemplo, outro propósito, que Deus vai fazer família. Vai ficar essas duas partes na sua cabeça. Deus nos gerou família, primeiro propósito regulador. E você vai perceber a questão de compromissos éticos, morais e espirituais. Acabei de citar para vocês o texto ali. Segundo propósito do amor. Quantas e quantas famílias que se casaram, que têm aliança, mas está faltando o amor. Me perdoem, o Espírito Santo não deixou eu segurar essa. Se não tiver amor, esta família vai naufragar. Se não tiver um amor sincero, essa família, ela pode ter tudo. Você sabe o que é casar-se? A mais simples conjectura. Encaixar. Da onde foi que foi tirado Eva?
da... Todo mundo sabe. Não foi do barro, papai. Foi da costela. Ele foi do material mais bruto. Ele foi do material mais grosseiro. Ela não, já foi do material mais trabalhado. Aí Paulo vai dizer assim: ela é a coroa do marido. Não tem homem duro para mulher inteligente e amável. Onde é que é o lugar da coroa? No pé? Na cabeça. O homem chega maluco, perturbado, esfumaçando. A mulher chega lá. Aí, negão. Aí, ó. Com licença, eu sou macho. Dá um cheiro na testa dele. Acabou a zanga. Acabou a zanga. Deus não mente. Deus é perfeito na sua criação. Deus é absoluto. Deus é real. Ele sabia a minha e a sua necessidade. E agora os nossos filhos, resultado de uma união amável. Aleluia. Hein? De uma união amável. Fora disso é crime, é estupro. Fora disso é algo que as leis não permitem. Pastoreando igrejas, ouvindo casais, principalmente nessas igrejas do interior que a gente trabalha, uma espécie de ouvidoria muito difícil. Alguém dizia assim para a gente: olha, a gente tem enfrentado, tem tudo dentro de casa, tem a comida, tem os materiais de limpeza, tem tudo, não falta nada, porém, está faltando o amor. Eu já não sinto mais nada por ele. Eu digo: Jesus, me dê palavra agora. E agora? O que eu vou dizer, meu Senhor, para essa mulher? E ela conversando, eu digo: pode falar, fale mesmo, irmã, eu quero só lhe ouvir. Mas nada, eu estava orando em espírito aqui para Deus me dizer o que eu ia dizer para ela. Você sabe o que Deus mandou dizer para ela? No final, eu disse assim: eu acredito 100% na senhora. Vamos fazer o seguinte: a senhora sabe que eu sou homem de Deus? Sei. A senhora confia em mim? Por isso que eu estou vindo aqui. Vou fazer o seguinte com a senhora: fica só entre nós dois. Eu dizendo para ela: a senhora ora de lá e eu oro de cá. Nós vamos orar para Jesus matar ele. Ela deu um grito lá longe. Não, eu digo: a senhora ama esse homem. A senhora ama este homem. O que está faltando é a capacidade da senhora conquistá-la. O amor da senhora é tão grande que não aceita ele morrer. E eu jamais vou fazer isso. Então Deus me deu aquela estratégia. O lar não pode faltar o amor. Preste atenção, eu estou correndo, calme aí. Eu ainda quero orar pela família. Eu quero mostrar para vocês, por exemplo, você vai observar que este propósito do amor entre um homem e uma mulher está na própria palavra de Deus. Capítulo 2 de Gênesis, abre lá. Capítulo 2, o verso 18 ao verso 24. A palavra de Deus vai nos mostrar da seguinte maneira: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade.
depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selváticos, todas as aves, ele os levou ao homem para que pudesse dele nome. E pôs nome nas aves, em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma adjuntora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor fez com que o homem caísse no sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das costelas, fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: é por isso que o homem deixa o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Tanto o homem como a mulher se tornam uma só carne. Diga comigo: eu e o meu marido somos parentes. 2 vezes. Estão com medo de dizer? 2 vezes. Primeiro, porque vai sair do mesmo corpo. Segundo, porque são parentéticos, são parecidos. Vocês já prestaram atenção que quase todos os casais são parecidos? Quando não parece, na anatomia física, claro, se parece. Conjunto de caracteres que revelam comportamentos. E tem vezes que a coisa é tão perfeita, um é zangado e outro é mais calmo. Olha como a química de Deus é tão perfeita, a criação de Deus é tão perfeita, que um completa o outro. Deus te deu esse marido, mulher. Mulher, Deus te deu, homem, Deus te deu essa mulher. Ele é o teu presente. Ela é o teu presente. Os animais, os rios que haviam no Éden não puderam fazer Adão feliz. A prata, o berilo, o ouro, tudo, o jaspe, nada. O cara estava podre de rico, mas era miserável de solidão. Aí agora ele vai olhar e dizer: eu estou feliz. E interessante que quando ambos pecam, Deus vai o quê? Sentenciá-los. E com certeza diz: para cada um foi a sua sentença, sim ou não? Será se Adão não disse assim: Eva, ou Eva disse: Adão, tu vai comigo, eu vou contigo. Eu não te deixo. Se eu for roçar juquira, cardos e abrolhos. Tu vai viver agora de roçar juquira, cardos e abrolhos, do suor do teu rosto, do teu próprio trabalho.